No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está presente, querido, no nosso meio, amado. Com toda a reverência que estamos até agora, é bom que você fique, preste bem atenção, para que você saia daqui esta noite, edificado pela palavra do Senhor, que ela não tem nem erro e nem variação de dúvida. Ele vai falar, o Deus vai falar através do seu servo, o reverendo Joab Rocha, aquilo que ele colocou no seu coração, para a edificação da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor em dois textos. O primeiro, da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. E o segundo, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, e Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. O texto de Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 14, nós já lemos, e eu repito agora: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos orar? Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, e agora rogamos que o Senhor nos auxilie nesta mensagem, de maneira que o Espírito Santo nos use conforme o seu querer, e Ele mesmo fale aos corações de cada um dos que estão aqui, de forma que, ao fazer isso, sejamos edificados, sejamos levados à prática da Tua palavra e resulte na glorificação do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, introduzindo o sermão desta noite, eu quero relatar parte da biografia de George Miller. George Miller nasceu em 1805 na Prússia, e sua infância e juventude foi carente do ensinamento e da influência cristã. Miller não teve Bíblia para ler. Seu pai dava a ele e ao seu irmão muito dinheiro, considerando que eram apenas jovens. Isso permitiu que seguissem os seus hábitos pecaminosos próprios da juventude. No entanto, depois de um tempo, George se propôs a estudar com empenho e, por fim, aprendeu 6 idiomas, dentre eles hebraico, latim e grego. Seu pai, então, o estimulou a estudar divindade na Universidade de Halle, já que isso serviria para dar para George uma vida cômoda. E foi assim que começou
a estudar na área teológica, um seminário teológico ou uma faculdade de teologia. Embora fosse um estudante religioso, não tinha conhecimento algum a respeito da salvação, como ainda continuava ele na sua vida pecaminosa. Ainda que tivesse desejos em seu coração de se transformar, seus esforços para esse fim eram repetidamente fracassados. Quando tinha quase 20 anos, em um sábado à noite, ele foi convidado para ir à casa de alguns cristãos e ali participar de uma reunião de oração. A reunião consistia de leituras bíblicas, oração e um sermão escrito, praticamente um grupo pequeno. A mesma deixou uma grande impressão na vida dele, que voltou para casa com o seu coração cheio de alegria. Deus havia então começado uma obra de graça, ou manifestação da graça no seu coração. E este foi o começo de uma mudança fantástica na sua vida. A partir disso, Miller se desfez das amizades pecaminosas, começou a ler a Bíblia e a orar. E qual foi o resultado disso? Ele disse certa vez que foi a primeira tarde que me tranquei em meu quarto para entregar-me à oração e à meditação sobre as Escrituras. Em poucas horas, aprendi mais do que havia aprendido durante os vários meses anteriores. Mas a diferença particular era que recebi genuínas forças para a minha alma. E assim, irmãos, George Miller não foi conhecido como um homem de fé por ter feito milagres, nem por ter estado à beira da morte por causa do Evangelho, mas ele se tornou conhecido por ter construído um abrigo para crianças órfãs na Inglaterra. Ele e sua esposa, no ano de 1836, estabeleceram em sua própria casa uma espécie de orfanato para 30 meninas. A obra continuou crescendo, a ponto de ser necessário construir um outro edifício, terminado em 1849, com capacidade para 300 meninos e meninas. E 21 anos depois, cerca de 2.000 crianças estavam hospedadas em uns 5 lares desse tipo, criados por George Miller e sua esposa. A obra de Miller foi prova da providência de Deus, suprindo-o em todo momento. Ele recebia apenas horas antes doações anônimas para a manutenção desta obra. Nesses lares, as crianças recebiam uma boa educação, alimentação e vestimenta, e levavam consigo Bíblias quando partiam de lá. Em um destes dias de escassez, uma das suas funcionárias chegou e disse: a despensa está quase vazia. É preciso também lhe lembrar que já venceu o prazo para o pagamento do aluguel. E qual foi a resposta de Miller? Ele disse animadamente: o Senhor proverá. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Não vai falhar agora. Naquele momento, ele tinha apenas 27 centavos para alimentar várias centenas de crianças do orfanato. Então, chegou uma carta. George Miller abriu e leu o seguinte: porventura, estariam vocês com alguma necessidade urgente de dinheiro? Sei que decidiram pedir somente a Deus que lhe suprisse as necessidades, mas haveria algum problema em informar de quanto dinheiro vocês estão precisando? George Miller balançou a cabeça e passou a escrever o seguinte bilhete:
nada mencionarei sobre os nossos recursos. O principal objetivo de meu trabalho é mostrar que Deus é real e que cumprirá as suas promessas. Até o momento não contamos a ninguém sobre nossas necessidades e não faremos a você. Tendo despachado a carta, Miller caiu sobre os joelhos em seu escritório. Senhor, estamos em situação desesperadora. Temos apenas 27 centavos. Por favor, dirija-se a este homem para que nos envie dinheiro. E olhando para as promessas que Miller cria, e como Deus cumpria as promessas na vida daquele homem e na vida dessa instituição, eu gostaria então, irmãos, de olhando para esses textos que nós lemos, tratar com os irmãos nesta noite sobre os encantos de uma promessa divina. Encantos de uma divina promessa, podemos dizer assim também. E qual é o primeiro destaque que eu quero trazer a respeito disso? É o teor desta promessa. Quando olhamos para a palavra do Senhor, vamos perceber que lá no jardim do Éden, por ocasião da queda que deu origem ao pecado original, ouvimos pela primeira vez a referência ao prometido, a referência ao Messias, a referência ao aniversariante do dia. Ali a teologia chama também de proto-evangelho, ou seja, a origem do evangelho, ficando clara a promessa de que ele seria vencedor, de que a serpente, representando Satanás, morderia o seu calcanhar, sua morte na cruz, mas ele esmagaria a cabeça da serpente, se tornando vencedor ao ressuscitar e vencer a morte. A promessa, ela não ficou restrita ao texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em Noé também nasce uma nova geração, e sem o seu filho, torna-se portador das promessas divinas. Gênesis 9, 26, você confere isso. Até Noé, Deus tinha se relacionado de maneira global, ou com um disco, se for no pensamento dos terraplanistas. Mas o que é que ocorre? Ele até aquele tempo, tinha se manifestado de maneira global, ou seja, com todas as pessoas até então existentes. Em Abraão, ele escolheu para si, agora muda a tônica, ele escolhe para si um povo, e na descendência de Abraão, todos os povos agora serão abençoados. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, você também confere isso. E dentre os filhos de Jacó, das 12 tribos, ou dos 12 filhos, é Judá que se torna o portador das promessas de Deus. O próprio Moisés também trata da figura de um Salvador, que seria profeta. E Davi o complementa, contemplando e o mencionando em seus sofrimentos, mas também tratando dele ressurreto, tratando dele como sendo rei. É quando vamos encontrar isso nos salmos, chamados salmos messiânicos, como o 22 e o 110. Isaías menciona o Senhor como filho de uma virgem, que já menino será chamado Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E no capítulo 53, Isaías fala dos sofrimentos do Salvador em nosso lugar e a sua morte sacrificial. O profeta Jeremias o chama de Senhor Justiça Nossa. Daniel profetiza o seu reino eterno. Miqueias menciona o lugar em que o Redentor havia de nascer. Zacarias fala da entrada triunfal dele em Jerusalém.
da traição de Judas e de um futuro arrependimento da parte de Israel e um futuro reinado do Messias em Jerusalém. E Malaquias conclui, indicando aquele que eu haveria de anteceder, João Batista, bem como a época do juízo e reino do Rei e Redentor prometidos. Então tudo isso são promessas que apontam para o Redentor, que apontam para o Messias, que apontam para o Salvador das nossas almas. E o maravilhoso é que aquilo que o Senhor promete, aquilo que está registrado na palavra, é cumprido. E o nosso segundo destaque é justamente o cumprimento desta promessa. No ano 753 da fundação de Roma, no ano 3760 do calendário judaico e no ano 0 do calendário gregoriano ou do calendário cristão, o nosso calendário, cumpre-se a promessa, nasce Jesus, é vindo o Messias. Os judeus à época estavam sob o domínio do Império Romano, e ali em Jerusalém, onde deveria estar o trono de Deus, e onde Cristo deveria reinar, está um outro exercendo o poder. O pecado conduzia o povo de Deus a esse estado de subjugação. E o censo, a contagem do povo, comprovava que este estava submisso ao poderio das nações. Mas, por outro lado, este mesmo censo, ele serviu para que se cumprissem os propósitos, os desígnios, os decretos de Deus. Maria, a mãe do Senhor, vem para Belém, onde haveria de nascer o que há de reinar em Israel, conforme Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nasce em meio à pobreza, nem há lugar para ele, e sua cama é uma manjedoura junto aos animais, assim como no coração dos homens também não haveria lugar para ele. Seria rejeitado por muitos, muitos iriam escarneá-lo, zombá-lo, e alguns até cuspir no seu rosto. Mesmo que ele não tenha encontrado um lugar aqui no mundo, ele é o motivo de louvor e de júbilo por parte de extraterrestres, dos anjos. Ele é a luz do mundo, o Salvador do mundo. Nenhum acontecimento na história do mundo tem um significado comparado a este, que o Filho de Deus se tornou homem para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Não foram os grandes em Israel, mas foram os pobres, porém piedosos, pastores que receberam a primeira boa nova. E conforme registra Mateus no capítulo 11:5, Jesus respondendo a João Batista, quando ele perguntou se ele era o Messias, ele disse: o evangelho está sendo anunciado aos pobres, e isso era uma evidência de que ele era o Messias. Aquele anjo anuncia as promessas a Israel. Já o coro celebra o alcance desse acontecimento para todos os homens. Glória a Deus nas alturas. Nunca Deus assim se glorificou, senão quando enviou o seu Filho como menino a este mundo, para cumprir os seus propósitos. Ali onde o pecado e o poder do inimigo se manifestaram tão terrivelmente, graças à obediência de Cristo, esses propósitos agora se cumprirão no tempo e na eternidade, para louvor da sua própria glória. Os anjos também proclamaram paz na terra, conforme nós vemos aqui no capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. O pecado que separa o homem de Deus e do seu próximo é removido em Cristo Jesus. O perfeito amor toma lugar no coração e lança fora o medo e a inimizade. Assim, a paz também chega a cada alma que se converte do Senhor. Mas no reinado de Cristo, aqui sobre a terra, quando todos os poderes da maldade e das trevas forem removidos, também haverá paz sobre a terra,
o novo céu e a nova terra, promessas da palavra do Senhor. E por fim ele diz, entre os homens a quem ele quer bem, em Cristo, Deus agora tem o seu prazer nos homens, porque o próprio Cristo, ele se tornou homem, 100% homem. Era 100% Deus, mas se tornou também 100% homem. O Cristo prometido agora se fazia presente entre os homens. Nasceu Jesus, o Salvador. A promessa estava cumprida. A promessa havia sido feita lá no passado. Em todo o Antigo Testamento há evidências do Messias, mas agora o Novo Testamento ele traz o seu cumprimento. Mas não para por aqui. Um terceiro destaque é a missão na terra, a missão terrena daquele que era prometido, do Messias, do Senhor, do Salvador. Jesus desenvolveu o seu ministério, conforme bem sabemos, por 3 anos. Neste tempo de ministério terreno, dentre outros milagres, ele efetuou curas, expeliu demônios e ressuscitou mortos. Treinou 12 homens imperfeitos, alguns de caráter reprovável, tais como Mateus, um corrupto cobrador de impostos, Pedro, um pescador semi-analfabeto com um temperamento sanguíneo, Judas, aquele que se manifestaria um traidor. Mas foi a partir destes homens que Jesus desenvolveu a maior rede social de todos os tempos. Essa conexão que começou lá, e hoje, mais de 2000 anos depois, estamos aqui falando dele, falando desses 12, falando da história do nosso Salvador. Foi partindo do ministério destes homens, que tiveram o seu caráter transformado, modelado, com exceção de Judas, que estava escrito que seria o traidor, que Jesus dividiu a história, antes e depois do seu nascimento. Foi neste tempo que Jesus, ele cumpriu cabalmente a missão que o Pai lhe havia incumbido, morrer inocentemente, crucificado, suportando naquele madeiro os pecados de todos aqueles que foram escolhidos pelo Pai como súditos do seu reino, por mim e por você. Foi nesse tempo que ele foi tentado, mas não pecou. Foi nesse tempo que ele orou ao Pai para passar o cálice, mas não se acovardou diante da negativa do Pai. Foi nesse tempo que ele pagou, já disse e repito, cabalmente pelo meu e o seu pecado, declarando lá na cruz, está consumado. Está consumado. Foi nesse tempo de exercício do seu ministério. E qual é agora, irmãos, a realidade presente do prometido, do Messias, do Senhor, do Salvador? O que é que ele faz agora? Após a sua ressurreição, testemunhada por muitos, a ascensão aos céus presenciadas pelos seus discípulos, conforme Atos capítulo 1, versículos do 6 ao 11. Hoje, conforme nos ensina o credo apostólico, o próprio texto de Hebreus que nós lemos há pouco, ele se encontra assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar vivos e mortos. Encontrando assim o ápice de sua presente situação, registrado justamente na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos do 1 ao 4, em especial ao 4, quando trata de maneira resumida, onde da forma como Deus falou aos homens. E vale retratar que desde o início da história da humanidade, desde o início da salvação, Deus fala como poderoso Senhor. O Senhor Deus, e chama a terra desde o levante, desde o levantar até o poente. Todas as suas múltiplas formas de revelação da sua natureza, mediante a história, mediante a consciência, elas agora se afunilam, se condensam na história de Israel. E aqui o falar de Deus agora se torna
algo aperfeiçoado mediante a obra do próprio Cristo. A antiga aliança, ela se torna obscura mediante o clarear que Jesus agora traz na nova aliança, no Novo Testamento, quando o Verbo de Deus, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele vem e se revela aos homens. Ele representa a essência de Deus, ele manifesta a glória de Deus e, ao mesmo tempo, ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele também é o Redentor do mundo, soberano sobre tudo e sobre todos. E como herdeiro do universo, ele estará também no final da história e levará o plano divino de salvação ao alvo. O Cristo que voltará será o juiz consumador deste mundo, onde todos haverão de estar perante a sua face. E assim, irmãos, aquilo que da glória divina no Antigo Testamento é espelhado no cargo do sacerdote, no serviço do profeta, na dignidade do rei, isso está resumido de forma perfeita em Cristo Jesus. Ele traz à humanidade a palavra da revelação de Deus e cumpre as profecias do Antigo Testamento. Com a expiação da nossa culpa, com a purificação da nossa vida de pecado, ele leva ao término a ação sacerdotal e cultual de Israel, ou seja, o sacrifício de um animal, todo o ritual estabelecido no Antigo Testamento, tudo isso é cumprido em Cristo Jesus. A unidade do reinado e sacerdócio, como visualizado nos profetas, chega ao cumprimento e à perfeição em Cristo Jesus, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. É o que diz o texto de Hebreus, capítulo 4, capítulo 1, verso 4. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa é a história do Senhor Jesus. Esse é o relato de uma promessa, que ela foi prometida, que ela foi cumprida, e desenvolveu-se no ministério do prometido, e hoje nós olhamos para o mesmo prometido que está vivo, reinando, e haverá de nos encontrar no tempo oportuno. E olhando para tudo isso, irmãos, podemos então entender que esse é o Cristo a quem servimos. Esse é o Cristo que hoje celebramos. Mas hoje não é apenas tempo de celebração, é tempo de reflexão. Como você tem vivido a sua fé, meu irmão? Acabamos de vislumbrar um Cristo que viveu intensamente a sua missão. Acabamos de vislumbrar um Cristo que viveu o melhor para a glória de Deus. Quando eu digo melhor, não é que ele não tenha sofrido, mas é que mesmo no sofrimento, ele viveu o máximo que ele poderia viver. Como é que eu e você temos vivido esse cristianismo? Tem sido um cristianismo contagiante? As pessoas com quem convivemos, elas se encantam e se alegram pela nossa vida cristã como servos de Deus? Nós temos declarado a nossa fé com vigor, dizendo: eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador? Se isso ainda não tem acontecido, talvez seja a hora de mudança. Nós somos discípulos de um Jesus arrojado. Ele, de 12 pessoas, criou a maior rede social do mundo. Ele, com sua vida, dividiu a história antes e depois do seu nascimento.
Inclusive, isso deve deixar os anticristãos e ateus chateados, pois, por mais que não creiam ou tentem destruir o cristianismo, todo o mundo ocidental tem sua contagem a partir do nascimento de Cristo. De maneira que o nome dele, ele se torna exaltado, mesmo que não queiram. Assim, irmãos, nós somos desafiados a viver as promessas de Cristo, a viver o que ele tem reservado para nós nas Escrituras, a crer que o Senhor haverá de cumprir as suas promessas em nossas vidas. Ao receber a carta de George Miller, aquele homem que tinha escrevido para ele, sentiu-se impulsionado a enviar 100 libras esterlinas de uma só vez. Quando o dinheiro chegou, não havia um único centavo na instituição de Miller para comprar alimentos para a refeição seguinte. Certa vez, um amigo perguntou: o que você faria caso Deus não enviasse mais ajuda no momento certo, George Miller? E ele respondeu: certamente isso jamais aconteceria. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades e Deus não mente. É completamente confiável. George Miller cuidou de mais de 10.000 órfãos durante os 63 anos em que decidiu confiar inteiramente em Deus para o atendimento das necessidades. Nem uma única vez Deus deixou de cumprir a sua promessa. Deus é o amigo em quem podemos confiar. Apresenta-nos mais de 3.000 promessas na Bíblia e podemos acreditar no cumprimento de cada uma delas. Jesus foi aquele que fundou o mundo. Jesus foi aquele que dividiu a história. Jesus é aquele que encerrará este ciclo da história. E a grande promessa e nossa maior esperança está em viver com o nosso Senhor e desfrutar eternamente da sua glória. Que o Senhor nos abençoe. Um Feliz Natal e que o aniversariante permaneça conosco todos os dias da nossa vida. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse momento de reflexão, por esse momento de olhar para as tuas promessas e vermos como o Senhor, Ele tem cumprido tudo o que prometeu no decorrer da história. Quando os teus servos confiaram que haveria de vir o Messias, o Senhor enviou. Quando o Senhor mesmo disse, Ele prometeu que mandaria um Consolador, o teu Espírito, o Espírito Santo veio. Quando George Miller confiou que o Senhor supriria em todos os momentos as necessidades da obra missionária que ele estava empreendendo, o Senhor supriu. E nós não servimos a um Deus diferente, nós servimos ao Senhor, que é o Senhor que promete e cumpre. Então, Paizinho, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, porque o Senhor enviou o teu Espírito, porque o Senhor estabeleceu a tua igreja, e nós aqui estamos hoje, proclamando e vivendo a tua palavra, na esperança de que a promessa da volta do teu Filho haverá de se cumprir no tempo determinado pelo Senhor mesmo. E nos ajuda, ó Pai, para nos mantermos firmes nestas promessas e na promessa da vinda do teu Filho, da segunda vinda, para no futuro próximo desfrutarmos de todo o reino que o Senhor tem preparado para nós. Dar-nos cada dia mais firmeza nessa esperança, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda.
Em Cristo Jesus, oramos assim. Amém. Irmãos, vamos cantar mais uma canção ao Senhor nosso Deus, partindo para os instantes finais deste culto de celebração ao Senhor.